Oi! Mais um vídeo de perguntas e respostas sobre costura e eu vou responder hoje a pergunta da Daiane. Na verdade eu recebi outras perguntas como essa, não muitas, mas sei lá, 3 ou 4 perguntando a mesma coisa. E acho que todas as perguntas são similares à da Daiane, então ela me perguntou, ela falou basicamente que ela tá começando a costurar agora, que ela tá comprando uma máquina de costura e que ela queria saber um kit básico de materiais para quem tá começando a costurar. Ela pediu também se eu tinha sugestões de projetos fáceis para quem tá começando e treinando e etc. Então é Daiane e as outras meninas que me perguntaram e todo mundo que tá começando a costurar agora. Eu vou dar aqui algumas sugestões de produtos que eu acho que são super básicos, assim, que a gente acaba usando bastante. Eu até havia feito um post no meu blog em janeiro do ano passado, eu fui lá dar uma olhada pra ver o que eu havia escrito, se eu havia mudado de ideia e etc. Eu vou deixar o link do post aqui embaixo pra quem quiser ver. Lá no blog eu coloquei 5 coisas essenciais pra costurar, basicamente, que eu acho que é o mínimo do mínimo do mínimo. Então eu vou falar aqui 10 coisas que eu acho que são necessárias pra começar a costurar. Eu selecionei também algumas coisas que não são assim necessárias, mas a gente acaba usando bastante. Então, a primeira coisa que a gente usa muito é a tesoura, não tem nem como fugir. Eu tenho algumas tesouras, mas basicamente eu trabalho com 3. Uma tesoura para cortar tecido, uma tesoura para cortar papel e manta e etc, coisas assim, e uma tesoura para linha, uma tesoura pequenininha. Eu vou colocar aqui na tela a foto das 3. A minha tesoura de cortar tecido é uma tesoura grande de ferro. Essa é uma tesoura pesada. As pessoas que olham assim, quando eu tava dando aulas, pegavam, que tesoura legal, eu quero uma e tal. Assim, essa tesoura ela é pesada e ela é um pouco cara. Então pra quem tá começando a costurar, eu não sugiro comprar uma tesoura dessa, porque ela cansa a mão, de verdade. Se você cortar muita coisa, a mão fica até pesada, assim. O que ela tem de maravilhoso? Um fio de corte perfeito, assim, é lindo, tá sempre bonitinho. Mas como ela é pesada, ela é um pouco cansativa. Então pra quem tá começando, eu sugiro comprar uma tesoura mais simples e menor. Eu vou colocar aqui na foto a tela de uma tesoura de ferro também, acho que é de ferro, não sei, que é menor e é mais leve. A minha mãe tem uma tesoura dessa há muitos anos, ela tá lá boazinha, funcionando e ela não pesa. Então se você quer comprar uma tesoura boa, assim, que vai durar muitos anos, eu sugiro esse segundo modelo porque ela é mais levinha, tá? Eu tenho essa outra há muitos e muitos anos, é meu xodó, assim, adoro essa tesoura. E caso você tenha uma tesoura dessa na família, que alguém tem uma tesoura e não tá usando, se alguém deixar com você, leva pra amolar, um amolador de alicate de unha, sabe? Aqueles amoladores de bairro. Eles amolam a tesoura, deixam ela bonitinha, às vezes eles só apertam o parafuso e tal, e a tesoura fica boa. Pra papel, pega qualquer uma velha que tem na sua casa, assim, ou sei lá, uma tesoura que tá aí usando, rodando. Não precisa comprar uma coisa nova se você tem outras, usas que você tem. E pra linha, eu gosto muito dessa com uma ponta bem fininha, porque ela ajuda bastante a desmanchar. Tem umas desses modelos, cadê a linha aqui? Tem umas dessas que são de plástico. Ela tem o corpo todo de plástico e só tem a pontinha assim de metal. Também funciona, mas essas aqui, que são chinesinhas, são bem baratinhas, elas têm a ponta mais fininha, então eu prefiro pra desmanchar, eu gosto bastante dessa. Custa, sei lá, 4, 5 reais, é bem baratinha essa tesourinha. A segunda coisa que a gente usa muito é alfinete. Eu gosto de comprar alfinete com cabeça, essas cabeças coloridinhas, porque eu acho mais fácil de manusear, de colocar no tecido e etc. Até pra quando você vê no chão, né, eu acho mais fácil de você encontrar, pra você pegar lá do chão. Quando você for comprar alfinete, se você puder, compre um alfinete com cabeça de vidro. Ele é um pouco mais caro, porque aquelas rodelinhas custam, sei lá, 2, 3 reais. O de cabeça de vidro custa 7, 8, ele é mais que o dobro do preço, mas ele é bem fininho. Então talvez eu vou falar uma coisa aqui que alguém já tenha passado por isso. Você pega esses alfinetes mais baratos e você vai enfiar no tecido e a ponta não é tão afiadinha. Aí ele estraga o fio do tecido. Então o alfinete mais fininho, que é esse mais caro, ele é bem fininho assim, ele é muito fininho. Claro que se você olhar assim você quase não percebe, mas ele tem o corpo mais fininho, então ele entra e sai facinho no tecido. É um pouco mais caro, mas é uma boa compra. Eu só falo assim, não se apega muito ao alfinete porque eles acabam sumindo, a gente perde. Nossa, quando eu dava aula, os alfinetes iam todos embora, daqui a pouco as meninas esqueciam e tinham mais um monte de alfinete, então eu falava que eu criava alfinete pro mundo, porque eles iam tudo embora, depois voltava tudo, etc. Então não estressa, porque o alfinete some mesmo. Então é isso, o segundo item que a gente mais usa é alfinete. Uso bastante. Se você tiver aquele sem cabeça, dá pra usar também de boa. Agora, se você for comprar ou puder comprar, o com cabeça ajuda bastante, tá bom?
Terceiro item, muitíssimo utilizado, agulha de mão e agulha de máquina. Não tem como ficar sem. A agulha de mão é basicamente a única coisa que você precisa para costurar. A agulha, a sua mão e, sei lá, seu olho. Você faz tudo com isso. Claro que a máquina de costura vai te ajudar muito mais, vai te dar velocidade, etc, e acabamentos e tal. Mas a agulha de mão é super usável, assim, eu sempre compro um pacotinho, deixo comigo. Agulha de máquina sempre tem agulha extra. Aliás, já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre agulhas, por que elas quebram, como é que troca, tipo de agulha para tipo de tecido. Vou deixar o link aqui embaixo também, tá lá? Tá aqui nos vídeos do canal. O próximo item bastante utilizado é a fita métrica. A gente sempre tá usando para medir as coisas, então não tem como fugir. Eu tenho uma, é a que eu uso, é uma fita métrica simples. A minha sugestão também, se você quiser, pega a sua fita métrica e confere se o centímetro dela tá igual ao da sua régua, caso você use muito uma régua, porque às vezes tem uma diferencinha e começa a rolar defeito. Então confere se o centímetro da fita tá igual ao centímetro da régua, porque... Ai, tem um mosquito aqui. Porque às vezes tem umas fitas chinesinhas aí que tem assim como é que chama? Cada centímetro, assim, às vezes meio esquisito, etc. Dá uma conferida se o centímetro da fita tá igual ao centímetro da sua régua, porque aí você não vai ter problema. Outra coisa utilizada muito pra costurar é giz ou qualquer coisa que marque tecido. Eu não sou assim 100% fiel a giz de alfaiate, eu uso várias coisas, eu já até comentei aqui nos vídeos. Às vezes alguém até comenta nos comentários, nossa, mas você usa isso? Então eu vou falar tudo o que eu uso pra marcar tecido. Aquele giz clássico de alfaiate, eu não tenho dele em casa e eu nunca compro, porque eu acabo nunca usando dele, mas no meu trabalho eu utilizo só dele. Eu já falei que eu trabalho com alfaiate, né? Lá na alfaiataria só tem daquele tipo de giz, nenhum outro tipo de marcador a gente usa. Então ele é muito bom, ele é útil, mas eu não gosto muito dele porque eu acho o traço dele meio grosso. E ele tem outra coisa, toma cuidado pra quem tá usando giz de alfaiate pra não forçar muito a marcação, porque aquele giz se lava e ele demora pra sair. Às vezes eu pego roupas lá na alfaiataria que vieram de clientes antigos, de trabalhos que o alfaiate já tinha feito, às vezes tem que arrumar alguma coisa, ou alguma coisa desmanchou e a marca do giz tá lá, eu juro pra vocês. E eu não tô falando de terno não, que a pessoa lava pouco, eu tô falando de calça, então assim, acontece. Ele é meio chato pra sair. Ele é bom pra você marcar, passar no ferro, porque não sai, né? É ótimo nesse ponto, né? No meu trabalho lá ele é essencial, mas ele tem esse lance de que a marcação não sai tão fácil. Aí, em contrapartida, tem o giz mágico, que é um giz branquinho, pequenininho, que eu comprava sempre pelo Brás, em São Paulo, você encontra em lojas de costura. Esse giz é excelente porque, além dele ser muito fininho, se você errar é só passar no ferro que ele apaga, então ele é maravilhoso. Tem versão de lápis dele também, e eu não sei quanto custa, eu já comprei, mas eu acho o giz melhor que o lápis. Mas não que o lápis seja ruim, eu só prefiro o giz. E eu sempre uso dele. A única coisa ruim é, se você precisar fazer a marcação e vincar no ferro depois, vai apagar. Então talvez vingue no ferro antes, marque depois, verifica qual caminho é melhor para você não perder a sua marcação. Outra coisa que eu utilizo muito para marcar tecido é lápis 6B. Eu sempre uso lápis 6B, eu tenho uns tocos de lápis em casa, então eu fico usando eles. Dependendo do material que eu tô trabalhando, eu risco com caneta. Juro, eu risco com caneta. Quando eu risco com caneta? Quando eu vou cortar exatamente em cima da linha, quando é uma caneta com a ponta muito fina que não vai manchar, e quando, por exemplo, eu não risco nunca um tecido branco ou creme ou clarinho com caneta. Só uma coisa, sei lá, uma coisa rápida, grosseira ali que eu preciso fazer, eu corto... Ui, tô caindo. Eu marco com a caneta porque é rápido e fica fácil de visualizar e etc. Então às vezes eu marco com a caneta assim, mas nunca em tecido fino, tecido delicado, tecido claro, não. Só numa coisa rápida e urgente que eu tenho que fazer. Outra coisa que ajuda a marcar tecido é resto de sabonete. Se você usa sabonete até o fim, que fica aquela coisa bem fininha, deixa ele secando no sol, assim, uma tarde inteira, depois você vê que você risca tecido, ele é muito bom. O lado melhor ainda é que depois que você lavar a peça pela primeira vez, o sabonete vai sair e o tecido não vai ficar manchado. Só toma cuidado para não fazer esse uso com o Dove, porque o Dove é muito macio, aí ele vai manchar tudo, vai derreter na mão, não dá certo. Tem que ser aqueles sabonetes mais secos, sabe, de vegetais, etc. Aqueles sabonetes que não são tão hidratantes, que eles são mais sequinhos, aí funciona super bem. Desmanchador de tecido eu acho importante, mas se você tem uma tesourinha de linha, você pode ficar sem, assim, se você não tiver, você consegue desmanchar com a tesourinha de linha. Então, é uma coisa utilizável, uso muito também para abrir casa de botão, mas se não tiver, dá pra desmanchar com a tesoura pequena. Eu acho até mais útil, porque a tesoura eu corto muito linha e desmancho costura. Tá? Uma outra coisa que acabo utilizando muito, óbvio, são as linhas. Eu sempre procuro comprar linha em cone grande assim,
porque eu acho mais eu falava muito isso quando eu dava aula. Comprar um cone desse é muito mais econômico do que comprar aquele tubinho de linha. Aquele tubinho de linha não dura nada, nada mesmo. Quem costura e compra tubinho sabe. Então, pelo menos vale a pena comprar as cores básicas ou as cores que você sabe que você gosta, que você costura muito. Tipo, eu amo vinho, então eu sempre tô costurando vinho, então eu sempre compro. Mas pelo menos branco, preto, azul marinho, um tom de vermelho. De repente, sei lá, você gosta muito de azul celeste, você adora fazer tudo de azul celeste. Compra um cone desse que vale a pena. Uma linha dessa de qualidade hoje custa uns 3 ou 4 reais em lojas de comércio popular. Eu comprei linha em dezembro, minha sogra... Gente, assim, aqui na Nova Zelândia eu acho linha muito caro. Pra vocês terem uma ideia, um tubinho de linha aqui no Brasil custa, sei lá, $1,50, aqui custa $3,80. Tipo, é muito caro, é surreal. Então eu fiz um pedido de linha numa loja que eu sempre comprava material no Brás. E eles enviaram pra casa da minha sogra e ela trouxe pra mim. Então eu comprei várias linhas, várias das cores que eu mais uso, porque eu acho mais econômico ter cone assim, pras linhas nas cores, né, mais utilizadas. Agora, sei lá, você vai usar um tom específico de coral, você vai costurar uma vez o tecido. Aí é melhor comprar a linha pequenininha, porque talvez você nem encontre mais aquela cor de tecido. Mas pelo menos as cores básicas, eu acho que o cone grande compensa. E aí, como eu falei, eu paguei essa linha aqui, que é a linha da marca Cita, eu paguei acho que R$3,80, R$4, por aí. Eu posso conferir o preço e deixar aqui nos comentários. Eu comprei lá no Brás, não lembro o nome da loja, mas posso ver se alguém quiser. Eu sempre comprava material nessa loja. E aí, se você tá começando a costurar agora, não precisa comprar 150 cores de linhas. Eu acho que vale a pena ter alguns tons claros e alguns tons escuros. Por exemplo, em vez de você comprar branco, compra um creme clarinho, porque o creme ele vai funcionar com rosa claro, com azul claro, com cru, com todas as cores muito clarinhas, o creme fica bom. Se você pegar as cores clarinhas e colocar um branco, fica aquele branco assim aparecendo. Então um tom mais neutro fica legal, mas sugiro comprar cones grandes de linhas muito utilizadas, porque sai bem mais barato. Duas coisas que eu considero de extrema importância para quem vai costurar, assim, pra mim acho que talvez sejam as coisas mais importantes, junto com a máquina de costura, que eu nem vou colocar aqui como um kit de costura, porque, né, se vocês estão comprando uma máquina e estão costurando, provavelmente é a máquina, não é a mão. Mas as duas coisas, assim, pra mim, super necessárias uma boa iluminação. Eu coloquei isso no meu post, porque ninguém merece costurar no escuro. Ninguém merece costurar no escuro, ninguém. Você fica com dor de cabeça, cansada, toda torta com a cara em cima da máquina. Então, assim, arruma uma luminária, pode ser uma luminária simples, barata, de preferência com uma luz branca, clara, coloca perto da máquina para te ajudar. Se você só tem a noite para costurar, fica atenta para a sombra que dá, porque às vezes você põe a lâmpada nas suas costas e a sua cabeça vira uma sombra em cima da máquina. Então vê uma posição, cadê minha máquina? Uma posição que você consiga iluminar a parte da costura sem criar sombras para facilitar a sua vida. Gente, é sério, costurar no escuro é horrível, ninguém merece. Então, assim, a iluminação é super importante. E a outra coisa, e a última, né, a número 10, é o ferro de passar. Gente, costureira que preze tem um ferrinho de costura do lado. Pra abrir costura, pra passar o tecido, pra ver se os vincos estão certos, pra arrumar a barra. O ferro é sempre necessário. Onde eu trabalho a gente fica com o ferro ligado 24 horas por dia, porque o ferro... 24 não, vai, só as horas de trabalho, sei lá, 8 horas por dia. Porque é um ferro industrial, então ele tem que ficar ligado, o ferro não desliga nunca e tá sempre pronto para uso. Na minha casa, eu ligo o ferro quando eu começo a costurar. Na verdade, assim, quando eu vou costurar, eu já sei o que eu vou fazer. Então eu tenho noção se eu vou precisar do ferro ou não. Geralmente eu preciso. Então eu já deixo lá o ferro pronto, daqui a pouco eu ligo ele e passo as coisas que eu tenho que passar. O ferro é imprescindível. Vai melhorar muito a sua costura, vai ajudar muito o resultado, vai te ajudar a manter o tecido no lugar. Então, assim, não dá pra costurar sem um ferro do lado, tá bom? E aí eu separei alguns materiais que são, assim, secundários pra costura. Ou seja, são importantes, mas dá pra costurar sem eles, mas eles ajudam. Então o primeiro material é a régua. É sempre importante ter uma régua, pode ser uma régua simples de escola mesmo, não precisa comprar uma régua cara se você está começando a costurar agora. Não se preocupa com isso no primeiro momento. Use uma régua simples, basicamente quando você precisa marcar uma linha reta ou de repente fazer a marca de uma barra, né? Você sabe que vai fazer a barra naquela distância, então confere se está tudo certinho. Uma régua ajuda bastante também.
Uma coisa também bastante utilizada é o zíper. A gente põe zíper em muitas coisas, então eu sempre tenho uns zíperes extras na minha caixinha de costura, porque às vezes precisa, ou sei lá, você não mora muito próximo ao centro, tem que ir lá longe buscar o zíper, então deixam 2, 3 zíperes extra, um com cada cor ou tamanho, etc. É legal ter. Botão a gente acaba sempre comprando, às vezes compra 2, 3 a mais, aí sobra e você vai juntando seus botõezinhos. É bom, é sempre útil ter alguns botões em casa. E lápis e papel para fazer anotações, eu sempre tenho alguma coisa. Às vezes eu pego um papelzinho e escrevo, nesse molde ou nessa parte tem que fazer tal coisa, aí eu alfineto dentro do tecido para não perder. Então eu acabo sempre usando bastante lápis e papel. Como eu falei, não são coisas, né, precisa disso para costurar, não precisa, mas ajuda bastante, assim. E aí eu sugiro ter uma caixinha para colocar tudo dentro, principalmente se você não tem um espaço só para costurar na sua casa, ou seja, você tem que guardar tudo, colocar num cantinho, depois você pega, põe tudo na mesa, costura e depois guarda. Sugiro ter uma caixinha ou uma sacola grande que acomode essas coisas com cuidado para que não molhe, não estrague, etc. Então é legal ter uma caixinha assim para ficar organizado e facilitar a sua vida também. E aí, a última coisa mais importante que eu coloquei lá no post e que eu já falei aqui no vídeo, tem um vídeo que eu chamo Um Assunto Delicado, eu vou repetir um pedacinho, mas eu acho que a coisa mais importante para você que quer costurar, principalmente para quem tá aprendendo, e não apenas a costurar, como fazer qualquer outra coisa manual, é a santa paciência. Tenha paciência em aprender a costurar ou fazer qualquer outra coisa manual. Tenha paciência consigo em saber que você vai errar, que você vai ter que desmanchar, que você vai ter que refazer, que às vezes você termina o projeto e ele nem ficou tão bonito, mas tenha paciência, de verdade, assim, se preocupe em entender o processo da coisa, mais do que ter uma peça bonita para mostrar para o outro. Pense em você, em aprender, em conseguir capturar aquele negócio de, olha, putz, agora eu entendi como é que coloca o zíper. Se preocupa mais em entender como faz do que em deixar o zíper bonito. Porque se você entendeu, você vai fazer a segunda vez, vai fazer a terceira, vai fazer a quarta, e daqui a pouco seu zíper tá lindo. Então é um processo de melhora. Então dê esse espaço para aprender a costurar, a fazer as coisas com calma. Saiba que você vai errar, que você vai desmanchar, que às vezes as coisas vão ficar feias, mas não desista. Tenha paciência, respira fundo, tenta fazer devagarzinho. Se não der certo, larga lá, faz uma hora ou faz depois, volta, né, e continua, tá? Então essas são todas as coisas que eu acho básicas e essenciais para começar a costurar. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Nossa, eu falo muito, né? Minha mãe reclamou, vocês acreditam? Ela reclamou que eu falo demais nos vídeos. Mãe, um beijo! E é isso, eu vou parar o vídeo por aqui porque eu acho que ele tá muito longo, mas essa semana eu vou gravar sim a golinha e a manga bufante pra vestido infantil, tá bom? Então é isso, não deixa de acompanhar os outros vídeos no canal, inscreva-se aqui no canal também e deixa aqui o seu like, tá bom? Até mais, tchau!